Saudações a todos, seja bem-vindo. Esse é mais uma videoaula da nossa EBD, classe de adultos da Cibnadi. Hoje é dia 15 de novembro de 2020 e nós vamos continuar o estudo da lição 8, né? Tá aí na sua tela. A lição 8 fala da marca 6 da igreja saudável, membresia, é uma das marcas, né? Estamos nesse estudo aí sobre as marcas de uma igreja saudável. Então, o irmão Francisco, né, o professor Francisco já deu início a essa aula, né, baseada ali em Atos 2, os versos 41 e 42. Sugiro que, se você não viu essa videoaula, ela é anterior, né, essa que nós vamos ter hoje, então é importante que você veja também, é o início do estudo dessa lição. E hoje nós vamos direto para o tópico 2 dessa lição de membresia. Né? Começamos com a introdução, lá com o professor Francisco, e a definição do que é membresia da igreja. E agora nós vamos direto lá para o tópico 2 para estudar então se é bíblico, né? Se membresia na igreja é algo bíblico. E nós entendemos que sim, né? Que é bíblico, e por isso mesmo nós vamos recapitular aqui o início da lição, quando o professor Francisco explicava, né, o que é membresia. O autor da revista aí falou sobre o processo de membresia, né, que começa na aceitação do evangelho, ou seja, na evangelização. Aí na aceitação do evangelho, o evangelho que é uma das marcas da igreja saudável que a gente já estudou, assim como a evangelização. Depois da aceitação do evangelho, o batismo nas águas, e depois o acréscimo, né, que é citado nesses versos aí de Atos 2, né, os versículos 41 e 42. Em seguida, o viver, né, o viver da membresia na igreja, né? O que é o viver? Ser um membro, viver na membresia da igreja. Doutrina, é necessária a doutrina, é preciso a doutrina, né? Comunhão, ceia. Ceia é um dos principais símbolos que denota a membresia, né? A ceia, aqueles que se sentam à mesa com a mesa de Cristo, compartilham do mesmo pão e são o mesmo corpo, são membros, né? Estranhos não se sentam à mesa do Senhor. E orações, né? Então, para resumir aí o que é membresia, a gente entrar efetivamente nesse tópico 2 aí, se é bíblico, né? As definições de membresia são as seguintes: aliança, né? É uma aliança, um acordo solene entre um cristão e a igreja local. A confirmação, né? A igreja, então, por meio do batismo e da ceia, confirma a profissão de fé dos seus membros, né? Supervisão, então existe uma supervisão, os pastores e os membros buscam ensinar, exortar, admoestar crente para que ele persevere na fé. Então isso quer dizer o quê? A igreja sabe quem é o seu membro, a igreja conhece a sua vida, os pastores sabem a respeito de você que é membro, e você sabe da vida da igreja, você está incluído ali nas atividades da igreja, no viver da igreja, né? Você não está alheio a isso tudo porque você é membro, né? E reunir e se submeter. O crente que é membro, né, aquele que pertence à membresia, ele promete não deixar de congregar e viver sua vida de discipulado a Cristo debaixo do ensino daqueles discípulos, né? Então, olha só,
partindo aí para o tópico 2, depois dessa recapitulação, o autor da lição diz aí, Atos 2, 41 e 42, mostra a realidade da membresia na igreja apostólica, ou seja, a igreja firmada na doutrina dos apóstolos e fundamentada em Cristo, né? Entretanto, muitos ainda duvidam se a membresia formal é algo bíblico. Aqui estão mais argumentos em prol da membresia da igreja. Então, primeiro vamos dar uma recapitulada do que está escrito lá em Atos 2, 41 e 42. Vamos ver se abre aqui na tela, senão eu vou ler aqui e vocês acompanham. Mas abriu aí, acho que dá para ler. Atos 2, 41 e 42, está grifado aí de amarelo, os versos 41 diz assim, os que aceitaram a mensagem foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. O 42, eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Amém? Então, acho que ficou bem claro aí, né, o que acontecia depois que eles aceitavam, né? Depois que as pessoas aceitavam o Evangelho, né, o Evangelho pregado pelos apóstolos, eles se dedicavam ao ensino, à comunhão, ao partir do pão, que é a ceia, às orações, né? Então você passa a fazer parte como membro, não é isso? Então, voltando lá, algumas, né, esse primeiro parágrafo aí, desse tópico, diz, algumas pessoas ainda duvidam que a membresia formal é algo bíblico, né? Então, o que é essa membresia formal? É você estar registrado ali num hall de membros, como eu falei agora há pouco, a igreja sabe quem é você, a igreja tem o seu endereço, tem os seus dados pessoais, sabe se você é casado, sabe da sua profissão, da sua vida secular. Você não é um alienado em relação à igreja. Você conhece a vida da igreja, você conhece os outros irmãos, você conhece o seu pastor, os seus líderes, né? Isso é ser membro, isso é bíblico, né? Então, há algum problema, né, naqueles que acham que estar na igreja não exige necessariamente esse tipo de formalidade, esse tipo de compromisso. Olha, eu prefiro não me associar a esses ministérios, a esses grupos, eu prefiro não participar aí, enfim, dos departamentos da igreja, né? Eu prefiro não ter esses chamados cargos e coisa e tal, porque eu acho que isso é desnecessário. Então, eu sou da igreja, eu vou lá, eu sento, ouço, canto e depois vou embora e vivo a minha vida. Olha, esse pensamento tem algum problema, porque a partir no momento que se aceita o Evangelho de Cristo, você é compelido, né, pelo Espírito que passou a habitar em você, a seguir a Cristo. E primeira coisa de tudo é obedecer às ordenanças, batismo, ceia. Para fazer isso, você vai ter que ser instruído, você vai ter que se apresentar, você vai dizer quem você é, né? As pessoas vão querer te conhecer até para ajudar no seu caminho, e aí vem os acréscimos. Lembra? O professor Francisco disse na aula anterior, né? Vocês são cheios do Espírito Santo a partir daí, né? Então é assim que é, né? Quem não concorda com isso, quem acha que a igreja é um lugar para simpatizantes, olha, a igreja está aberta, óbvio, né? A igreja está aberta para receber todos, né? Mas nem todos são corpo, nem todos que estão na igreja são corpo. Os que são membros
do corpo, têm um compromisso com a igreja, né, e são reconhecidos como membros da igreja, né? Nós queremos ser reconhecidos como membros da igreja, né? Nós fazemos parte dessa membresia, e isso é algo formal. Isso, além de ser uma coisa de contexto espiritual, tem um contexto bíblico formal de doutrina, de organização, né, de cuidado, de zelo. Lembra ali o que a gente falou, que o viver na membresia traz essa doutrina, essa comunhão, né? Nós passamos a cumprir uma rotina, né? Mas que é uma rotina bíblica, é uma rotina, uma liturgia, é algo que nos facilita a vida cristã, é algo que não nos deixa fugir, escorregar. Imagina, irmãos, se nós começarmos a fazer do nosso próprio jeito, conforme o nosso próprio entendimento, viver a vida na igreja conforme a gente acha que poderia ser e da maneira que talvez mais agrade, né? Isso não é bíblico, isso não é comunhão plena, isso não é doutrina, né? Então nós vamos começar a escorregar, vamos começar a vacilar, né? Então é para isso que os apóstolos nos deixaram todas essas instruções, né? A igreja primitiva comprovou isso, né? E nós estamos vendo aqui, né, que é bíblico, e vamos aqui ter alguns mais argumentos, né, em prol da membresia na igreja como sendo algo importante, né? Você pode dizer, olha, tem muitas igrejas que não se importam com isso, né? As pessoas vão lá e saem de lá e não tem essa de fazer parte de hall de membros. Eles são igreja? Eles fazem parte do corpo de Cristo? Eu não sei, né? Mas quem é membro passou por todo este processo e a igreja o conhece, essa profissão de fé, né? Há uma identidade sua estampada ali naquela igreja, ao seu nome ali, ao nome da sua família ali registrado no livro da igreja, né? Então isso tudo é um simbolismo do que acontece, do que é ligado lá no céu, né? Então há muitos argumentos, né? O autor continua aí. Primeiro, Deus sempre buscou demarcar uma clara diferença entre o seu povo e o mundo. Deus sempre procurou separar um povo para si e deixar claro a diferença entre aqueles que o seguiam e o resto do mundo, né? Que viviam sem seguir as leis de Deus e na obediência de Deus, né? Então, olha só, já na criação, desde a criação, sem a mácula do pecado, antes do pecado ainda, Deus colocou o homem em um lugar separado do restante da terra, um jardim, né? Lembra do jardim do Éden? Então, o trabalho de Adão era guardar o jardim de invasores e cultivá-lo para que se expandisse sobre a terra. Está lá no livro de Gênesis. No dilúvio, Deus também faz isso, né? A arca era uma divisão clara entre aqueles que, exemplo de Noé, haviam achado graça diante de Deus, né? Temido o seu nome e obedecido a ele, né? E o mundo dos ímpios, que rejeitou a pregação da justiça, né? Aquela mensagem da justiça, ficou fora da arca, né? Então, dentro da arca, salvação; fora da arca, condenação. Houve uma separação ali, né? Mais para frente, aí, ao chamar Abraão, Deus mostrou que fazer parte do povo da aliança implicava em ter a mesma fé justificadora de Abraão na palavra. Foi como nasceu o povo escolhido, o povo judeu, os hebreus, né?
a palavra que recebe o Senhor como seu Deus, observar o sinal da aliança, a circuncisão. Naquele tempo, essa aliança do Antigo Testamento era feita por uma marca nos meninos, né, da circuncisão, uma marca física, e viver de acordo com essas realidades. O povo era separado, era diferente. Quem assim não se portasse teria quebrado a aliança com Deus e deveria ser eliminado do meio do povo do pacto, meio do povo pactual. Depois você consulta lá no livro de Gênesis, né, o capítulo 17, do verso 7 ao 14. Então sempre houve, irmão, sempre houve a questão de membresia. Isso é bíblico, né? Ainda no Antigo Testamento, poderíamos citar o contraste entre Israel e as nações, e a história de Raabe, por exemplo, que por sua fé viva no Deus de Israel, embora ela não pertencesse ao povo de Israel, mas por sua fé em Deus, né, foi liberta e incluída no povo. Ela entrou para o hall de membros do povo de Deus, né? E aí fez parte, inclusive, da linhagem do Messias, né? Esse padrão prossegue no Novo Testamento, alcançando a sua plenitude na Igreja. Pedro escreve que antes estávamos do lado de fora, mas agora estamos do lado de dentro. Está lá em 1 Pedro 2, 9 e 10. Então, assim, não éramos povo, mas agora somos povo de propriedade exclusiva, raça eleita, sacerdócio real, nação santa. É isso que o apóstolo Pedro diz. E é nessa nova realidade de um povo separado para Deus que proclamamos as virtudes do Redentor. Então, irmãos, membresia na igreja não é uma coisa qualquer, não é uma mera formalidade. É respeitar, né, o modo de Deus agir, o modo de Deus demonstrar, né, o seu plano aqui na terra, sempre separando um povo, sempre separando escolhidos, sempre a partir do Novo Testamento, separando a igreja, né? Lembra no que nós estudamos sobre a igreja, corpo de Cristo, a igreja que está no mundo, mas não pertence ao mundo, né? É uma embaixada do reino de Deus. Então veja, não é uma coisa qualquer pertencer à igreja. Pertencer à igreja exige uma identidade, exige uma identificação, né? Sentar-se à mesa do Senhor é algo muito sério, não é algo para estranhos, não é algo para aqueles que não conhecem. Dificilmente você se sente à mesa de quem você não conhece, né? Dificilmente você é convidado a sentar à mesa por alguém que não te conhece ainda. Então, membresia é isso, ser membro é isso, é importante, é bíblico, é formal, né? E nos dá uma identidade, né? A nossa doutrina é permeada na nossa vida porque nós somos membros, nós temos um compromisso ali com aquele local, né? Fisicamente com aquele local, com aqueles preceitos, com os nossos líderes, com o nosso pastor, né? Nós zelamos pela membresia, nós zelamos pelo hall de membros, né? Em segundo lugar, continuando aí, as imagens da igreja incluem a noção de membresia. As imagens da igreja já incluem essa noção. Como vimos na segunda lição, não podemos dizer que somos filhos de Deus sem ser irmãos dos outros filhos e nos comprometer a amá-las. Lembra da segunda lição que fala lá do Deus Trino, a igreja do Deus Trino? Pois é, não podemos afirmar estar em Cristo, que é a cabeça, se recusarmos a fazer partes do corpo e ser membros uns dos outros, servindo com nossos dons. Não podemos afirmar ser habitados pelo Espírito Santo se recusamos a ser uma pedra no templo, que é a igreja, e buscar edificá-la.
Então já passou na sua cabeça em ir na igreja e se ninguém ver você, melhor ainda, se ninguém vier falar com você, melhor ainda. Olha, porque acabar ali eu tenho que ir embora rápido e nem preciso cumprimentar ninguém. E é assim que você encara a comunhão na igreja, a comunhão no corpo. Se existe esse pensamento em nós, então nós estamos aí contradizendo a membresia da igreja com esse pensamento, né? É, ser igreja não é assim, ter comunhão não é assim. E para ser igreja é necessário ser membro do corpo, é necessário formalizar, né, a sua identidade com a igreja, né? E a gente pode até falar da carteirinha, né, que muitos têm. Isso é lógico, isso é um proforma que pode mudar de um local para outro. Mas é aquilo que nós temos lá na nossa empresa, que nos identifica como alguém que pertence àquele lugar em um determinado período, nós podemos adentrar ali, nós não somos estranhos. Né? É aquilo que acontece na escola, na faculdade, olha, nossa carteirinha, o nosso crachá, abre essa porta, abre, libera essa catraca aqui, porque eu pertenço, eu tenho um lugar aqui, eu faço parte, né? Então, por que na igreja não seria assim? A igreja é feita de membros, e os membros são a própria igreja, né? Então, a igreja, né, numa melhor colocação da ordem, são os seus membros, né? E em terceiro lugar, a membresia de igreja é pressuposta por todo o Novo Testamento. Ela é pressuposta pela grande comissão, né? Pois um novo discípulo deve se submeter ao batismo e ao ensino de outros discípulos. É pressuposta pela contagem de membros e pelas votações, mostrando que a igreja sabia quem eram seus integrantes. Nossa igreja tem um estatuto, né? Os membros devem conhecer o estatuto da igreja. Nossa igreja tem sessões, né? Reuniões regulares, ordinárias de prestação de contas, de informações administrativas. Os membros estão alinhados com isso. Os membros devem estar interessados, né, nessa parte da vida da igreja, né? Por que você acha que a diretoria, a direção da igreja desliga alguns irmãos que se mudaram, foram para outros estados, foram de mudança para uma cidade distante, não pode mais frequentar a igreja local? Eles foram desligados do reino de Deus, eles foram desligados da salvação? Não, mas eles precisam ser desligados da membresia da igreja para que a igreja tenha o controle daqueles que são seus membros ativos e colaboradores na gestão da igreja, na administração da igreja, como a gente disse anteriormente aqui, no uso das vocações, dos dons de cada um, né? Então é para isso, né? É para isso que tem, isso é pressuposto, como diz aí o texto, né? É pressuposta pela responsabilidade dos presbíteros e das ovelhas, pois os pastores devem saber de quem vão prestar contas e os membros quem são seus líderes. Olha que coisa importante, né? É pressuposta pela contagem de membros e pelas votações, mostrando que a igreja sabia quem eram seus integrantes. Está lá em Atos isso, está lá na Bíblia, né? E é pressuposta pela responsabilidade dos presbíteros, dos pastores, né? E também das ovelhas, né?
os pastores devem saber de quem eles vão prestar contas. Os pastores, os nossos, não vão prestar contas a respeito da nossa salvação, mas sim daquilo que nós aprendemos através deles, que nós fomos instruídos através deles. E as ovelhas, por sua vez, também têm a sua responsabilidade, né? De saber quem são os seus líderes, quem está ali na frente ensinando, né? Quem é o profeta de Deus ali na frente. E é pressuposta pela disciplina eclesiástica, pela doutrina, né? Pois não faz sentido colocar para fora quem nunca foi considerado de dentro. É para isso que existe um hall de membros, para que haja esse controle, para que a disciplina eclesiástica, ou seja, a disciplina dentro da igreja, seja algo conhecido e controlado. Irmãos, nós temos regras em todos os âmbitos da sociedade, mas na igreja colocar regras é uma coisa terrível. Os irmãos, né, logo ficam chateados, né? Se o diácono diz, olha, meu irmão não pode isso a partir de hoje, isso daqui prejudica o trabalho, olha, meu irmão, as regras são assim, isso tem um porquê, tem um fundamento. Os irmãos ficam revoltados. Imagina, se eu não posso fazer do jeito que eu quero aqui na minha igreja, se eu não posso fazer como eu quero aqui na minha igreja, e vão embora e dizem que não vão voltar mais muitas vezes, né? Como é terrível saber que as pessoas não prezam a disciplina eclesiástica, mas no condomínio onde cada um de nós mora, nós temos disciplina e temos regras a cumprir. Na escola onde nós estudamos e convivemos, temos disciplina e temos regras a cumprir. No ambiente de trabalho, onde nós trabalhamos e tiramos nosso sustento, nós cumprimos ordens, né? Nós seguimos uma regra, temos disciplina, temos uma cultura do ambiente ali para respeitar, não é isso? Dentro da nossa casa nós temos as nossas regras, temos as regras para os nossos filhos, temos as regras, se somos filhos, as regras dos nossos pais. Então, na igreja não pode ser diferente, né? O professor Francisco já disse na aula anterior, ordem. A igreja é um lugar de ordem. O trabalho, os cultos, a nossa adoração é algo racional, não é isso? Então, é pressuposta pela disciplina eclesiástica, né? E Paulo explicitamente diz em 1 Coríntios 5 que há aqueles de dentro e aqueles de fora, e não devemos ofuscar a separação entre a igreja e o mundo. Quando a igreja ficar parecida com o mundo, irmãos, aí tem um problema, né? Essa separação não pode ser ofuscada. A igreja e o mundo estão em lados diferentes, elas são diferentes, mesmo em nome de um pretenso amor que pensa ser mais sábio que Deus, né? É aquela história, nossa, a igreja é um lugar de amor, de aceitação, amém, até a página 2, até você fazer parte, aceitar o evangelho, então se tornar membro. A partir de agora você tem um roteiro a seguir, você tem aqueles acréscimos para se encher do Espírito Santo, né? Então, esse esse pretenso amor que não é mais sábio, né, do que Deus, ele não pode ofuscar a separação entre a igreja e o mundo. Não queira, né, se misturar. Não queira que os outros lá fora não vejam diferença entre a igreja e o mundo, né? Quando alguém vê o crente, ele logo percebe, ele é membro de uma igreja, ele pertence a uma igreja, a uma comunidade local, ele exerce uma comunhão, ele exerce ali o partir do pão, ele participa da mesa junto com os outros irmãos, da mesa do Senhor, da ceia, não é isso?
ele compartilha das orações, é isso que diz lá em Atos, né? É, eles perseveravam no partir do pão e nas orações. Nós compartilhamos a nossa necessidade de oração, não é isso? Nós precisamos de oração, nós oramos uns pelos outros e divulgamos isso, né? Nós propagamos isso, compartilhamos isso. Então, isso é ser membro, meu irmão, e isso é bíblico. Amém? Nós vamos encerrar esse tópico por aqui. Ainda vai ficar faltando o último tópico dessa lição sobre membresia, que fala das implicações, né, da membresia na vida da igreja, né? Tem essas duas perguntas reflexivas aí para que a gente, durante a semana, pense um pouco e reflita a respeito dessa lição, tá bom? Porque Deus quis delimitar tão claramente quem está dentro e quem está fora. É bem óbvio, né? Nós falamos sobre isso, né? Não dá para ficar em cima do muro, né? Nós já ouvimos pregação na nossa igreja a respeito disso. Aqueles que estão em cima do muro, o diabo não quer mexer com eles, né? Eles já estão do lado de lá. Nós precisamos nos reafirmar, né? A segunda pergunta diz: é coerente dizer-se cristão e se recusar a ser membro de uma igreja? Me parece que não é coerente. Mas reflita aí, se prepare para a próxima semana, uma nova lição, tá bom? Nós estamos já cogitando, né, a liderança da nossa escola bíblica já está cogitando o retorno aí da EBD presencial, das nossas aulas presenciais na igreja, então fique ligado aí, assim que isso for confirmado, você vai ser informado, né, e nós voltaremos a nos reunir na EBD de forma presencial e matar a saudade, né, depois de tanto tempo. Amém, meus irmãos? Espero que você tenha uma boa semana, uma semana debaixo da proteção de Deus. Deus abençoe a cada um de vocês. Graça e paz a todos.